Bom dia, são 7 horas. Eu sou Maria Rafati, este é o programa Light News aqui na Light FM para vocês. Com vocês há 17 anos. Super, hiper, nuper, hiper, ininterruptos no ar. Aqui é o teu morning show de cultura, entretenimento e também de jornalismo. E o nosso entrevistado nesse momento, ele é advogado, presidente executivo da CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia, o nosso convidado. Dr. Carlos, bom dia, bem-vindo ao programa Light News. Muito bom dia, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Satisfação em tê-lo aqui. Bom, Dr. Carlos, como bem você deve saber, porque isso acaba acontecendo com todos nós, né? Quando a gente acaba conversando com um amigo, com outro, acaba surgindo aquele papo. Eu não sei qual teste que é bom, porque diz que tem teste que é ruim, que não pega bem, e que dá falso negativo, falso positivo e falso tudo. Esclareça um pouco pra gente, por gentileza, essa questão da eventual ineficácia de testes para a Covid-19. Olha, é excelente a sua pergunta, Maria, e de fato é um problema. Os mitos ao redor dos testes de diagnóstico são muitos, então é fundamental trazer um pouco de luz e informação para isso. Em primeiro lugar, é muito importante mostrar que todos os testes têm um papel crucial no diagnóstico e, obviamente, nas terapias. O teste, ele sempre é um teste certo, na hora certa, para o paciente certo e no ambiente certo. E assim a gente tem que considerar, inclusive no caso do coronavírus. Nós temos duas fases muito claras dentro dessa doença. A primeira delas, que é a fase em que o vírus acabou entrando no organismo da pessoa e está circulando e se multiplicando, que é do primeiro, segundo dia até o 8º dia do início de sintomas ou mesmo do contato, é que a gente tem, então, a possibilidade de usar dois tipos de testes principais. O mais conhecido, que todos nós já ouvimos, é o PCR-RT, que é um teste de biologia molecular, que ele vai procurar o próprio vírus, ou seja, o código genético do vírus no nosso organismo. E ele é tirado com aquela amostra, na verdade a amostra é aquele suave nasal ou oral. Outro teste que também já é inovador e também funciona nessa primeira fase é o teste de antígeno. Usa o mesmo tipo de amostra, retirada com suave, só que ao invés de demorar como o PCR, ele consegue ter um resultado em até 20 minutos, ali na hora. Ele não é tão sensível quanto o PCR, mas ele é muito eficaz, principalmente em ambientes remotos, longe do laboratório. Agora, e depois do 8º dia? Você pode detectar o vírus ainda? Até poderia, só que o vírus a carga do vírus começa a diminuir. Então, ela diminui à medida que a resposta do organismo com os anticorpos cresce. Então, a partir do 8º, 9º dia, o teste mais adequado seria o quê? O teste de anticorpo, ou um teste sorológico. Ele vai usar, então, como amostra, o sangue. Se for o sangue capilar, que a gente chama, que é da ponta do dedo, é para aquele teste rápido. Todo mundo já viu vários drive-thrus em locais diferentes espalhados pelas cidades. Esse teste ele consegue um resultado em 15 a 20 minutos também, e ele tem o seu papel muito importante. Se a pessoa quer fazer um teste em laboratório, aí existem outras tecnologias que são quimiluminescência, fluorescência, a tecnologia ELISA, que já é antiga, mas continua funcionando muito bem, e aí a gente vai descobrir que fase da doença a pessoa está em relação aos anticorpos. A primeira, que é a fase aguda, é com o anticorpo IgM, ou seja, a pessoa está no auge da luta contra o vírus, está produzindo esse anticorpo, ela deve se resguardar, se isolar, e aí, obviamente, ela tem que ficar atenta se vai precisar ou não de cuidado hospitalar. A próxima fase vai ser a fase em que ela começa a produzir o anticorpo IgG. Essa vai ser uma fase muito boa, porque ela começa a mostrar sinais de possível imunidade. Quando a gente está com esse anticorpo IgG, ele indica que você já passou pela doença, já combateu e tem lá uma marca, como se fosse, entre aspas, um passaporte da imunidade.
Por que a gente fala entre aspas, Maria? Porque a ciência, ela está descobrindo muitas coisas sobre o coronavírus, o novo coronavírus. Muita coisa que a gente achava já tem certeza que é ou que não é. Então, é muito importante, obviamente, olhar tudo com muito cuidado, tá? Mas, resumindo, a gente tem, então, para a fase inicial, que é a fase que o vírus está, a gente pode descobrir o próprio vírus ou as proteínas dele, que são os antígenos. E para a fase, a partir do 8º, 10º dia de um possível contato ou início de sintomas, aí o teste certo é o teste de anticorpo, que pode ser o teste rápido ou um teste laboratorial. Doutor Carlos, eu compreendi então que é tudo uma questão de timing, né? De acordo com o timing, nós temos a presença seja do próprio vírus, seja eventualmente de um anticorpo. Mas eu queria fazer uma pergunta. Hoje mesmo eu li no site G1 que há alguns estudos que mostram que, embora algumas pessoas não tenham anticorpos detectados, as suas células T, depois dos anticorpos terem desaparecido um pouco, então o resultado daria negativo, certo, de contato, mas aquelas células T têm na sua memória já uma proteção contra o vírus. Esse tipo de exame, por exemplo, né, que seria já uma outra etapa para um eventual resultado negativo, ele já tem sido pensado pela Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial? Olha, excelente pergunta. Nós temos várias situações aí que têm influenciado. Então, as células T de defesa acabam trazendo já uma memória, inclusive até por conta de vacinas, Maria. Nós temos a BCG, por exemplo, que é obrigatória, que é a vacina contra a tuberculose aqui no Brasil. A BCG, por exemplo, ela acaba tendo uma influência positiva contra o coronavírus. Ela acaba criando uma certa resistência imunológica também. Isso já tem sido visto quando comparado com populações como a da Itália, que não tiveram essa vacina como obrigatória. Então, tem sim vários testes de diagnóstico, inclusive diagnóstico diferencial. Hoje nós temos alguns testes moleculares por metodologia que a gente chama do point of care, ou seja, pequenos equipamentos que vão onde o paciente está e que você consegue também no rápido espaço de tempo, com uma amostra, ter o diferencial, o diagnóstico diferencial entre 22 diferentes doenças respiratórias na maioria dos casos, vírus ou bactérias. Então, isso é algo assim surpreendente e inovador, imaginando que a tecnologia aplicada nesses testes vai trazer sim cada vez mais informação. O que nós temos buscado? Não só incentivar esse tipo de inovação, mundo afora, lembrando que o diagnóstico ele é uma área que tem muita inovação incremental, muito mais do que disruptiva, ou seja, a cada novo ciclo, a cada nova etapa desenvolvida por um fabricante, utilizada no mercado, por profissionais, muitas informações são trazidas para o processo de desenvolvimento. Então, o ciclo de vida dessas linhas são de 2, 3 anos, ou seja, a gente consegue rapidamente colocar algumas inovações que são surpreendentes. Bom, é porque a promoção de intercâmbio... Desculpe, a promoção do intercâmbio entre vocês é uma constante, então, né? É permanente. Na verdade, a CBDL, ela atua dentro de um quadro de cadeias globais internacionais, cadeias de valor globais, né? Juntamente com outras entidades parecidas. Nós temos como associados empresas multinacionais, nacionais, de grande e pequeno porte, e essa diversidade, ela torna o setor muito dinâmico e, na verdade, extremamente integrado, né? E é importante até mostrar isso porque, num momento como o da pandemia, foi fundamental para nós. Ao mesmo tempo que nós brigávamos por um acesso mais rápido, aqueles testes estavam sendo desenvolvidos praticamente outro dia, se a gente for imaginar, todo esse ciclo de desenvolvimento e os produtos lançados vieram de fevereiro para cá, né? Então nós conseguimos com a Anvisa, graças a um esforço grande cooperado, trazer uma legislação mais flexível que permitiu que quase 500 submissões de produtos fossem feitas na Anvisa, já são mais de 360 registros diferentes, e que a qualidade desses produtos fosse monitorada com amostras da vida real de pacientes brasileiros
graças a um consórcio de 13 laboratórios, num programa chamado Programa de Avaliação de Kits de Coronavírus, entre sociedades médicas, SBAC, SBPC, Abramed e a CBDL, e 13 laboratórios públicos e privados, inclusive o DB, aí de Curitiba, fez parte também. Então, há laboratórios com acesso a pacientes hospitalizados que nos deram a tranquilidade de fazer a comparação da performance de todos esses kits com essas amostras da vida real, dando a informação, e aí quebrando o mito de que os testes dão muito falsos negativos, mostrando que acima de 10 dias, 87% de sensibilidade foi alcançada na média. Ou seja, é um resultado muito bom para produtos relativamente novos, né? Eu convido até a você e os seus ouvintes a visitarem o site, é o testecovid19.org. Lá é possível verificar informações sobre esses produtos, desde os testes rápidos até os testes moleculares. Sensibilidade, especificidade, acurácia e assim por diante. Testecovid19.org, portanto, o site indicado agora por Carlos Eduardo Gouveia, advogado e presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Obrigada por estar conosco, até breve e obrigada por nos brindar com mais informações sobre esse tema que é tão sensível para nós hoje em dia. Até uma próxima. Com certeza, agradeço e fico à disposição. E parabéns pelo programa. Obrigada, até.